queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. A fim de darmos uma ideia da história real de Paulo Scott, farei uma síntese do que abordamos no sábado para aqueles que não ouviram e poderão ter a ideia da parte terminal. Eu estava em Porto Rico, em um congresso da doutrina espírita, e ao programar o retorno, eu deveria passar por Nova York, em 1969, no mês de novembro. Ao saber disto, antes da viagem, o professor Pastorino, um emérito linguista que se comunicava em 12 idiomas, 8 línguas vivas, 2 línguas mortas e 2 línguas extintas, com uma biblioteca particular de mais de 50 mil títulos analisados, lidos, vistos, etc. Ele me pediu que, indo a Nova York, no retorno, procurasse um amigo seu para entregar-lhe um manto amarelo. Naquela época, estava no auge o movimento hippie, e os jovens estavam empolgados com as ideias novas do Hare Krishna. Cantavam, adoravam a Deus nos modos orientais. Aquecemos por ser Pastorino, um amigo nosso muito particular, a quem devíamos e devemos muito carinho e sabedoria. E fizemos a viagem. Ao retornar via Nova York, dominado por muitas dificuldades, principalmente o idioma inglês, que eu não falava nem falo, e nessa oportunidade eu pedi a amigos de Porto Rico que me indicassem um hotel em Nova York, no qual eu pudesse comunicar com facilidade. E um grande amigo, fundador da Confederação Espírita Pan-Americana, Dante Cursoni, me deu o endereço do hotel Leland, na rua 23, em Nova York. Eu deveria passar 3 dias, mas era novembro e as chuvas torrenciais. No dia que eu pude, o imediato, eu fui ao endereço entregar o volume, mas como estava em número, o código ainda não havíamos aqui, eu vim a saber que não se tratava da ilha de Manhattan. Era uma cidade muito próxima e eu deveria procurar aquele endereço, que era idêntico ao de Manhattan. Então, eu fiquei muito preocupado, porque o dinheiro era curto e não dava para tomar táxi. E depois também não sabia me conduzir, não era uma pessoa experiente. Graças a isso, no dia seguinte, eu resolvi colocar o volume no correio. E quando eu estava empacotando ou reempacotando o volume, apareceu-me um espírito muito querido e me disse: olha, Edivaldo, eu vou lhe pedir para levar pessoalmente, porque aqui está um amigo desse senhor, o doutor Beltrán e Beltrán, colombiano, que deseja falar com ele. E pediu para que você vá levar, porque desta forma ele se vai comunicar com o doutor Beltrán, amigo querido, já que são separados por um período de 10 anos. Eles haviam combinado na Terra, quando ambos moravam no Rio de Janeiro e trabalhavam na Lintas Lever, em São Paulo, que o primeiro que desencarnasse voltaria para confirmar que a vida continuava. E já se vão 10 anos, ele não pôde comunicar-se, porque o doutor Beltrán ficou muito deprimido com o acidente que matou o amigo, e transferiu-se para cá, para Nova York. Se você me prometer, dizia o espírito Walter, meu amigo, a levar o pacote, o seu amigo se comunicará com ele. Eu achei aquilo tão absurdo. Na minha ignorância, eu nunca tinha pegado um metrô. Eu fui até a estação central de Nova York e fiquei apavorado, com tantas linhas, com tanta gente, mas o espírito me garantiu que me levaria a casa. Então eu entrei no metrô, chovia muito, e ao saltar no local que ele indicou, eu caminhei um pedaço sob a chuva,
e encontrei a casa. Encontrei na porta de entrada uma placa dizendo doutor Beltrán e Beltrán. Ele era engenheiro químico. Então, bati e fui atendido por uma senhora que me conhecia. Ela, a esposa de Beltrán, me conhecia das palestras que eu proferia no Rio de Janeiro. Ficou muito contente, mas estava muito molhado, levou-me para cima e disse, olha, o Beltrán vai ficar tão alegre. E me emprestou já um pijama para trocar de roupa, enxugar na lareira acesa. E então disse, você vai ter que ficar conosco, porque quando eu telefonar para ele que você está aqui, ele não vai deixar você sair. Assim o fez e ele pediu que eu esperasse. Ele trabalhava em Long Island, eram mais ou menos 2 horas de trem, em várias mudanças, e eu fiquei conversando com ele, muito jubiloso. Quando ele chegou, foi uma alegria imensa, não nos conhecíamos pessoalmente. Eu entreguei o manto amarelo, que era uma vestidura que se usava muito daqueles que adoravam a Krishna. E então conversamos muito. E, nesse momento, eu omiti essa parte na palestra. Eu entrei em transe e o seu amigo conversou com ele. Disse-lhe, passaram-se já 10 anos, e aqui estou de volta para confirmar a minha desencarnação. Quero agradecer-lhe ter comunicado à minha mãe, porque ele foi vítima de um acidente na estrada Rio-São Paulo, naqueles veículos que eram chamados Fominha, que faziam lotação entre as 2 cidades. Morando no Rio, iam todo sábado, todo domingo à noite para São Paulo e voltavam na sexta noite para passar o sábado e domingo em casa. E quando eu voltei à lucidez, ele chorava muito. Era a certeza da imortalidade da alma. Como eu poderia conhecer aqueles detalhes de 2 amigos que fazia 10 anos não se comunicavam? Ele tinha certeza absoluta que Pastorino tampouco sabia de nada. Muito bem. Então, sabendo ele que eu estava no hotel, um hotel de 2 estrelas, se é que tinha estrelas, então ele disse, eu vou buscá-lo, você não vai ficar lá. Nossa casa tem acomodação. E eu agradeci a Deus, para ser muito franco. E então, ele disse, primeiro vamos almoçar, e à tarde eu vou lhe buscar, trazemos você para cá. Eu agradeci maravilhosamente, porque, acima de tudo, o calor da amizade de pessoas idealistas. Ele era espírita, militante, mas nos Estados Unidos não havia, naquele momento, nem um centro espírita em todo o país. Havia o New Spiritualism, que é a visão moderna do espiritismo, iniciada em Londres, mas com a ausência da reencarnação. Muito bem. Então, para mim, foi uma bênção de Deus. Ficamos, no dia seguinte eu fui a Washington, de automóvel, que eu tinha um compromisso lá com uma amiga de São Paulo, e retornando, no sábado pela manhã, ele me disse, olha, Edivaldo, eu descobri que lá em Long Island tem um núcleo de metapsíquica, e eles têm reunião hoje. Você gostaria de ir? Eu fiquei exultante. Eu conhecia um pouco de metapsíquica, havia lido. Naquele período, 69, eram os anos altíssimos da parapsicologia. E, naturalmente, assim, uma sessão de metapsíquica, que era o nome que Charles Richer, o grande fisiologista francês, deu aos fenômenos, seria muito interessante. Nós fomos. Quando chegamos, tocamos à porta e apareceu-nos um senhor que claudicava da perna direita. Ele não era um semblante muito belo, era um semblante meio artificial, acompanhado de uma jovem senhora loura impressionante. E a primeira pergunta que ele fez ao Dr. Beltrán foi assim, qual é dos 2 o estrangeiro? Porque nós estamos esperando um estrangeiro. Beltrán disse, nós 2, porque eu sou colombiano, ele é brasileiro. Então, ele muito gentilmente disse, esse mais baixinho. Já me subestimou de chegada. Né? Então, entramos. E, quando entramos à porta, a senhora falou-me com tranquilidade, meu filho, nós preparamos este encontro para você poder falar sobre a reencarnação do Paulo Scott. Ele teve uma vida muito atribulada
e fazem estudos aqui, mas não acreditam na reencarnação. A vida dele é um dos mais belos exemplos de reencarnação. Eu fiquei empolgado, porque a senhora me estava falando em português, um leve acento de Portugal. Acreditei que ela fosse portuguesa, das ilhas, Açores ou outra qualquer, mas não era, era médium, e estava incorporada com Joana de Ângeles, que eu não sabia ainda quem era. Era chamada um espírito amigo. Assim se apresentou e se comunicou comigo mais de 20 anos como um espírito amigo. Nessa ocasião, um pouco depois, na Cidade do México, ela se desvelou, levando-me a visitar um lugar próximo de Cuernavaca, onde havia tido uma encarnação anterior com o nome de Sor Juana Inés de la Cruz, a grande poetisa espanhola, mexicana, e a grande feminista, que tem sido retratada através da história de uma maneira brilhante, considerada uma das mulheres líricas mais importantes da língua espanhola. Muito bem. Quando o Beltrán me falou que era uma incorporação, eu fiquei pasmado. Eu nunca tinha visto nem ouvido o fenômeno chamado xenoglossia. Aí seria glossolalia, falar um idioma que é totalmente desconhecido do médium. A xenografia é a escrita, a glossolalia, por causa da língua, é a verbal. Muito bem, nós entramos e era uma sala muito agradável e a chuva não parava. E então, havia umas 40 pessoas sentadas em almofadões, à vontade, naquele estilo hippie. Então, sentamos-nos. O doutor Beltrán me apresentou que eu era espiritista, que era médium. E então, o anfitrião disse, eu vou contar a minha história, porque a mentora falou que você ia explicar por que eu passei por essas dores. Porque todos nós temos dificuldades, alguns maiores. E ele havia sido um ranceniano, era um jovem que residia ali mesmo, em Long Island, universitário, excelente jogador, e, de repente, ele começou a sentir nas mãos uma cãibra. Depois de várias incursões a clínicas, descobriram que ele era portador de hanseníase. E, àquele tempo, a hanseníase e a lepra não era curável, era uma das doenças incuráveis. Usavam o óleo de chalmugra, que era para poder aplicar qualquer coisa, mas não tinha efeito nenhum. E então, quando ele soube e recebeu o diagnóstico, já foi dali da clínica imediatamente para um hospital no centro-oeste americano chamado Carville, em homenagem a um grande estudioso da hanseníase do tempo passado. Ficou vários anos, quando então chegaram as notícias do Promin, do Sulfona, do Diazona, que modificavam a estrutura da doença e a estancavam, faziam a lepra tecnicamente curável, embora ficasse algum resíduo. E ele se candidatou como voluntário e, depois de todos os exames, ficou provado que ele estava curado. Ele, então, voltou a Nova York para fazer surpresa aos seus pais. E, quando chegou, pela manhã, bem cedo, à sua casa, tocou a campainha e a sua mãe veio atender, ela teve uma crise nervosa e detestou, porque ele estava desfigurado, as orelhas estavam alongadas, as abas das narinas carcomidas, um olho havia sido afetado, ele claudicava da perna, e então ela expulsou, como se ele fosse um homeless, uma pessoa que não tinha lar, um mendigo. Nessa discussão, atraiu o dono da casa, o pai dele, que veio e não reconheceu o filho, expulsou também de casa. Até que ele disse, mas o que é isto? Eu sou Paulo, como é que não me conhecem? Era um escombro de pessoa. Mas os pais não o aceitaram. Disseram que ele havia morrido.
e que, para poder justificar a sua ausência, haviam avisado a todos os amigos que ele fora vítima de um acidente. E agora havia um problema, porque a sua irmã ia casar-se. E se o noivo soubesse que ela era irmã de um ranceniano, era uma tragédia naquela época, 49. E então são detalhes. O pai manda ele ficar na garagem, visita-o e, por fim, abandona-o e deixa-lhe uma carta que a casa ficava para ele, mas que não os procurasse. Eles iam mudar de Nova York para não perturbar a vida da filha, a vida deles, e o nome Scott ficar assinalado como sendo alguém que tinha na urgência a presença desse bacilo terrível. E ele ficou desesperado, pensou em suicidar-se. Por fim, depois de muitas experiências, ele foi conversar com o bispo Fulton Sheen, um grande escritor americano, um bispo católico, que era, na época, bispo do Senado norte-americano. Morava em Nova York, mas ia periodicamente a Washington para as atividades religiosas. E o bispo torna-se amigo dele e sugere que ele arranje um trabalho. Os pais deram-lhe o dinheiro suficiente para viver. O pai deixou uma conta em nome dele, mas ele precisava trabalhar para poder sair daquele estado de patologia, da inércia. E ele tenta trabalhar, não consegue. Por fim, ele vai a um produtor de cosméticos e consegue uma vaga. E o produtor de cosméticos diz: não me importa que você seja feio, deformado, ou o que é que você teve. Você vai trabalhar na parte interna da empresa e uma jovem bonita atende cá fora, etc. E ele começou a trabalhar. No terceiro dia, quando ele pega o trem de volta para casa, na estação central o trem parou. E o lugar dele no trem ficava sempre vazio ao lado. As pessoas viam, naturalmente receavam, porque as marcas eram muito evidentes. E então entra uma jovem loura correndo e senta-se. Senta-se e diz, no seu idioma, oba, que bom, nossa, cara, você foi vítima de um acidente? Ele disse, não, senhorita, de lepra. Ela disse, que ótimo, que bom. Você gostaria de ser meu amigo? Ter um amigo leproso seria uma felicidade, porque jovem é perfeitamente desequilibrado. Gosta de tudo que ninguém gosta, e assim é que é bom. E ficam amigos, eles se encontram sempre, acertam, ela dá o nome, que é Elizabeth, e num desses encontros ela diz, olha, nada de namoro, eu não vou namorar com você, eu sou uma moça comprometida. Agora adoro ter um amigo como você. Vamos marcar um encontro para minhas amigas verem e ficarem com inveja. Porque a questão feminina é essa. Não é ser bela, é provocar inveja naquelas que também querem ser belas. Então, essa coisa assim, sociológico-mental. E então ficam amicíssimos. Um dia ela pergunta assim, mas Paulo, que horrível você ser feio. Esse olho pode corrigir. Eu tenho uma amiga que é amiga de uma outra amiga que é casada com um cirurgião do hospital Walter Reed, de Washington, o hospital dos veteranos da guerra. Se eu pedir à minha amiga, para pedir à sua amiga, para pedir à outra amiga, para pedir ao marido dela, ele pode lhe operar, fazer uma cirurgia plástica, etc. E ele ficou encantado e terminou por aquecer. E a amiga da amiga da amiga da amiga conseguiu interná-lo. Ele foi para Washington, submeteu-se a várias cirurgias, inclusive algumas, porque alguns dedos estavam amputados. O claudicar da perna eram os dedos do pé que foram amputados. E então colocou um olho de vidro. E no dia que ia ter alta, ele estava ansioso. E perguntou à enfermeira, ela veio? E a enfermeira disse, nós, mulheres, guardamos segredo. Não vou lhe dizer, mas aqui para nós, ela está aí. Não demonstre nada, porque segredo feminino é assim. De boca em boca a cidade inteira sabe, mas ninguém contou. É informação. Muito bem. Então ela entrou. Entrou e haviam tirado as bandagens, as coisas. E ela olhou e disse assim, Paulo, eu gostava mais da outra cara. Porque fez algumas melhoradas,
com os produtos da época, as técnicas da época. E então voltaram à convivência em Nova York. E certo dia ela disse: Paulo, é nosso último encontro, porque eu acabei meu noivado e me apaixonei por você. Mas é o nosso último encontro, porque eu não quero que você diga: eu também me apaixonei. Isso é gratidão. E eu não quero gratidão. Você, mesmo com aquela deformidade, me inspirou. Eu amei a você, a sua alma. Pouco importa a sua cara de hoje, importa aquele homem bom, amigo. Então, adeus, Paulo. Ele disse: não faça isto. Eu também a amo. Mas não tinha coragem de lhe dizer. Por fim, então, casaram-se. Casaram-se, e eu omiti também esse detalhe. E o casamento foi oficiado pelo bispo Fulton Sheen. Um detalhe que ele contou e que me pareceu muito humorístico: não atiraram arroz, que é muito comum atirarem arroz sobre o casal, porque as leis americanas, então, proibiam que os rancenianos tivessem filhos, porque se tratava, pensava-se, que era um fenômeno de hereditariedade, a lepra. Depois, naturalmente, com as grandes conquistas da ciência, constatou-se que ela não é exatamente hereditária. É que a mãe leprosa dá de mamar, a convivência íntima do casal, o relacionamento demorado, transmite naturalmente a bactéria e o indivíduo se contamina. Mas eles foram proibidos, tecnicamente, de reproduzirem-se. E eles foram morar em Long Island. Nesse ínterim, a jovem teve um desmaio. E, nesse desmaio, ela começou a falar coisas desconexas. E, sem saber o que fazer, depois do terceiro ou quarto, ele levou a uma clínica psicológica, pensando que era uma histeria, que era um problema, naturalmente, de esquizofrenia. Quando recomendaram que ela se submetesse à hipnose. E, nessa hipnose, se constatou que ela era uma sensitiva, conforme os metapsiquistas chamam. E essa sensitiva recebia mensagens do além. Ele não sabia o que fazer. Então, essas mensagens terminaram por criar um pequeno grupo de estudiosos da metapsíquica, de uma doutrina psicológica acima da psicologia convencional. Então, ele contou tudo isso. Agora estavam muito felizes, já estavam casados fazia mais de 5 anos, mas ele não sabia, não aceitava Deus. Como é que Deus fez isto com ele? E a razão por que eu estava ali era para poder explicar a sua vida anterior, a causa, baseado nesta lei da física. Todo efeito provém de uma causa. Todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. Nossos sofrimentos de hoje não são punição divina, não significam que nós tenhamos que sofrer. É um fenômeno da própria evolução antropológica, o desgaste. Há uma lei, dentro das leis da gravidade, que elabora tudo que vive desgasta. É a segunda lei da gravitação universal. Desgasta energia. Envelhecer, desgastar-se é um fenômeno da própria realidade da evolução. Então, todos nós experimentamos, de acordo com a nossa sensibilidade, aflições dessa e daquela natureza. Aliás, Buda dizia: tudo é sofrimento. É a base da doutrina budista. E então ele estabeleceu as 4 nobres verdades. Tudo é sofrimento. Quais as causas do sofrimento? Como enfrentar o sofrimento? De que maneira aplicar as leis para vencer o sofrimento? Que fazer do sofrimento? E então vêm as 9 leis búdicas a esse respeito. O Evangelho também diz: no mundo só tereis aflições. Mas por quê? Porque Deus não nos fez melhores? Se é que existe Deus, ele perguntava. E, apesar de aceitar a imortalidade da alma, não entendia a lógica da criação. Em síntese, essa foi a primeira parte. Ali estava eu. E o meu objetivo era ouvir Joana e contar a história da sua vida anterior.
Foi o que aconteceu. Com tradução ao inglês do Dr. Beltrán, que me ia traduzindo tudo o que acontecia, agora era ao contrário, eu ia falando lentamente, e ele ia traduzindo ao inglês. Narrei que, mais ou menos no século XVIII, no Peru, que era um vice-reinado de Espanha, algo aconteceu muito peculiar. O vice-rei era casado e tinha uma filha. Essa filha era a razão fundamental da sua vida, filha única. E quando ela chegou aos 15 anos, depois de haver feito os estudos normais em palácio, ela foi transferida a Barcelona e deveria pegar uma nau para, em Barcelona, no monastério das Clarissas, ela poder ser orientada para continuar a carreira diplomática de seu pai, casar, etc. E esta nau, ao atravessar o Atlântico, foi surpreendida por piratas. Não são os piratas do Caribe, que isto é fantasia, mas o crime de pirataria marítima é muito antiga. Desde os babilônios, porque os mares não pertenciam a ninguém, pertenciam aos mais ousados. Eu fiz pesquisa antes de fazer a abordagem. E somente a partir do século XIX é que surgiram as primeiras leis de proteção marítima, algumas das quais delimitando a área marítima que pertence a cada país, para depois de X quilômetros de praia ter o mar que pertence a todo mundo. E até hoje são leis muito respeitadas e que geram desconforto quando uma embarcação invade as águas que pertencem a outro país. E isso tem sido muito repetido aqui no Brasil, com as embarcações chinesas e japonesas da sua pesca especial, e tem criado vários atritos internacionais. E então, alguns que eram responsáveis pelas grandes tragédias dos mares, espanhóis, ingleses, franceses em particular, e holandeses em número menor, conseguiram surpreender a nau pertencente ao vice-rei do Peru, e não somente se apossaram de todos os recursos, mas também mataram aqueles que faziam parte da embarcação. E a jovem foi aprisionada. Aprisionada para uma grande negociação. O pirata era de uma crueldade impressionante. E uma das suas características era matar o indivíduo de uma forma cruel. Pegavam a pele de um animal, pele de um boi, de um outro animal qualquer, umedeciam-na e costuravam no corpo da pessoa e colocavam no convés ao sol. À medida que a pele ia enxugando e apertando, matava por asfixia. Então, quando as notícias correram o mundo, os pais da jovem se tornaram desesperados e começaram a procurá-la em toda parte, para naturalmente fazer o resgate, o peso em ouro. Mas aconteceu algo inesperado. Ele apaixonou-se pela jovem, que o odiou de imediato. E então, com as perseguições que se fizeram entre as denúncias de outros que pertenciam à classe dos traficantes, dos navios negreiros, de tudo aquilo que constituía a forma da vida dos dominadores dos mares, ele, o vice-rei, ficou sabendo de que a nau ainda estava nas mãos do sequestrador e que estava oportunamente ancorado em Cartagena, Cartagena de Índias, que era um dos portos, é uma ilha bem situada, numa localização geográfica admirável, muito parecida com Salvador, Cartagena. E então ele parte da busca da sua filha. Mas nesse ínterim, ele, o pirata, terminou por conquistar a jovem. A jovem foi cedendo, e lentamente terminou por ficar ao seu lado. E ele procurou entre as ilhas do Caribe uma morada para onde se transferiu, e ela nunca foi resgatada. Ele ficou ao lado,
ao seu lado, constituíram uma família, não tiveram filhos, mas o ódio dos pais da moça prosseguiu no além. E nesse íntere, desencarnaram. E no mundo da verdade, esse crime hediondo passou a constituir sobre ele uma causa fundamental para o surgimento do sofrimento. E então ele nasce na família como filho dos pais de Elizabeth. Daí o ódio que a mãe dele tem quando vê deformado. O inconsciente apresenta um tal estado de choque que libera lembranças. É muito comum em nós um trauma libertar transtornos do nosso inconsciente, levar o indivíduo à loucura, a situações obsessivas, a estados de angústia dos mais perversos. E graças a isto, quando ele contrai a lepra, porque era um meio para resgatar, porque o peculiar, que ele próprio contou, é Nova York, uma cidade não tropical, um país não tropical, em que a incidência da lepra é muito rara. Haver um caso dessa natureza sem que ele nunca tivesse contato com ninguém que fosse leproso. Na Universidade de Long Island, que ele frequentava, não havia qualquer caso de hanseníase. Ele foi o único até aquele momento que nós conversávamos. Então, era a lepra moral que estava dentro dele. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem do Espírito Amigo, que é Joana de Ângeles, que diz: a dor é a bênção que Deus oferece aos seus eleitos. Parece um absurdo, não? Um paradoxo. Que a dor seja uma bênção, e é, porque é através dela que nós reparamos o mal que fizemos. Então, é o momento de nos perdoarmos, de nos reconciliarmos com a vida, de identificarmos a nossa fragilidade. Há um dos depoimentos mais belos da história desse jovem que desencarnou com 50 e poucos anos e era possuidor de 4 bilhões de dólares. Então, ele é o pai da internet. E quando ele estava para morrer de câncer do pâncreas, ele faz um depoimento que é colossal. Eu ainda vou memorizar porque vale a pena. Ele diz: o que adianta a felicidade na Terra? O dinheiro é muito bom, mas não resolve todos os problemas. A posição social dá-nos grande relevo, mas não preenche os vazios da alma. O poder, a glória, são ilusões momentâneas de que nos revestimos. Eu tenho câncer e vou morrer. Tenho uma fortuna, daria toda ela para que a minha vida me fosse restituída. Mas o meu é um câncer terrível, irreversível, e dentro de pouco tempo eu desencarnarei. Isso ficou na internet e serve para o mundo para mostrar que nós devemos também cuidar da alma, do patrimônio da alma. Ele cuidou de ganhar dinheiro no quintal da sua casa. Ele descobriu a Apple e fez esses programas de computação. Aquela maçã comida um pedaço tem um significado. Ele seria homossexual. E aquele era o símbolo da maçã não completa. Não posso garantir, mas é uma das definições. Então, esse Jobs deixa esse legado extraordinário. Daí, Paulo Scott traz a lepra moral, como nós trazemos também outras coisas. Uma pessoa linda, a aparência oportunamente desaparece. Outras pessoas feias, como ficam mais bonitas quando idosas, quando amadurecem. E nós outros temos uma forma muito generosa de encarar, mas que simpático, quer dizer, que feio. Agora é gentil, é delicado, é amigo, é uma forma de disfarçarmos aquilo que nos chama a atenção pela feiura. Por fim, ele, Paulo Scott, é vítima
daqueles a quem excruciou. E Elizabeth é a jovem que foi sequestrada e que vai descobri-lo em um trem, aparentemente acaso. Carl Gustav Jung chama isso de sincronicidade. A psique de um sincroniza com a psique de outro e há o evento que nós chamamos casualidade. Mas Joana de Anjos diz que a casualidade é um fenômeno que foi muito bem trabalhado antes para dar certo naquela hora. Quer dizer, houve toda uma preparação, um conjunto de realizações para dar certo exatamente nesse momento, que é o momento top da realidade de natureza espiritual. Então, explicamos e falamos a respeito de um caso de reencarnação que já conhecíamos, de um homem que nasceu em 1906, aqui no Brasil, numa cidade do Ceará. Ele e seu irmão ficaram órfãos e transferiram-se para Campos dos Goitacazes, do Rio de Janeiro. E mais tarde tornaram-se espíritas. Um deles, Francisco, era um tipo mignon e sofria de uma asma terrível. Passou a usar um aparelho para respirar. E era um tipo caquético, asmático, bem típico. Eu que tive asma na infância, sei como é. E a minha asma, até hoje, deixou alguns frangalhos no meu aparelho respiratório. Porque naquele tempo em que eu nasci, não tinha quase nada, só tinha chá de manga-espada, chá de caqueja, essas coisas. Então, eu tomei de tudo, até o dia que disseram à minha mãe que havia um remédio que o paciente não podia saber nunca. Era um chá que tomava, e aí ficava bom, porque não sabia. Era asa de urubu, tostada e transformada em pó. Então, minha mãe ficou feliz. E o irmão meu, muito inteligente, foi para o matadouro atirar pedras em urubu e arranjar a pena de urubu. E levou para a mãe, que torrou as penas, que fez o pó e que me deu o chá, que eu quase morri do gostinho do pó. E não sabia. E não fiquei bom, é claro. Só mais tarde. É que isso também tem um fator de natureza mediúnica muito interessante, que não cabe no momento examinar. Então, até hoje, de vez em quando, eu tenho um pinto que pia dentro de mim. Eu estou assim, aqui faz pio. É asma, é a herança asmática. Pois, esse amigo meu, Francisco Lins, era asmático. Mas ele, de repente, apareceu com uma mediunidade de efeitos físicos. Os efeitos físicos são provocados pela emanação de um plasma, que é fator constitutivo da célula. Como sabemos, a célula é constituída de 3 elementos. E tem a parte posterior, ectoplasma. Em determinados momentos de transe, pelos orifícios naturais, e na mulher, pela vagina, às vezes, elimina-se esse vapor que, em contato com o oxigênio, materializa. E Peixotinho, Francisco Lins Peixoto, como ele era muito pequeno, Peixotinho. E o irmão, que era maior, Peixotão. Nós somos muito gentis. Então, Peixotinho eliminava isso, que produzia materialização de espíritos. Ele fez uma série de sessões mediúnicas na casa do Chico, em cuja cama eu tive a oportunidade de dormir depois. E os espíritos aparecem e são fotografados, luminosos. E o Chico Xavier escreve em cada foto a verdade daquela coisa. Peixotinho era muito meu amigo, e eu já tinha sido sessão de materialização com ele. É uma coisa impressionante, porque há um desgaste da energia física, e os médiuns sofrem muito, porque é uma mediunidade de resgate muito dolorosa. E então,
Ele sofria desta asma, que era um terror. E nesse ínterim, ele adquiriu uma úlcera gástrica. E vindo de Campos ao Rio, ele foi a um especialista da época, e o especialista disse: olha, Peixoto, temos aqui um problema. Os medicamentos que eu lhe vou dar para a úlcera são favoráveis à asma. Ou eu cuido da asma, ou eu cuido do estômago. O que é que você prefere? Ele disse: da asma, porque eu vivo asfixiado. Apareceu-lhe o espírito Sheila, que é a mentora dele, e disse: pode pedir a medicação estomacal, que eu cuidarei de você. E a partir daquele dia ele ficou bom da asma, fez o tratamento todo maravilhoso. E quando ele voltou ao Rio, e o médico lhe deu alta, ele então, que estava há meses sem o peito piando, asfixia, havia abandonado a bombinha, ele então me contou assim: Divaldo, disse assim, graças, aí voltou a asma, porque era um karma, ele tinha que resgatar. E ele esteve aqui na mansão, do nosso edifício de embaixo, fez sessões de efeitos físicos. Aqui tem alguém que assistiu, Iraci deve ter assistido o trabalho de Peixotinho. Ele transportava objetos numa sala hermeticamente fechada. Então, materializa-se a Sheila, como também nós fizemos materializações. E tínhamos as luvas de parafina, que alguém nos fez o favor de roubar. Então, que seja abençoada. Enfim, então eu contei a ele, e que a mudança de ética moral de Peixotinho, com o tempo, a asma se foi distanciando e ele desencarna de uma parada cardíaca bem mais tarde. Ele tem familiares no Recife, uma filha casada que tem um centro espírita, deixou um legado, vários livros, entre os quais um que foi escrito pelo Ranieri, e se chama Materializações Luminosas. Chico Xavier também as fez muitas. E é uma das provas de ordem material da sobrevivência da alma, porque, acima de tudo, o desgaste do ectoplasma durante a materialização. Quando o indivíduo vai pesado, ele se perde de meio quilo a 2,5 quilos durante um trabalho dessa natureza. E a depender também da luminosidade ambiente. Essas luzes que produzem calor, produzem naturalmente o desgaste e eliminam, sempre são feitas em luzes brandas, luzes frias, para poder facilitar. E então, naquela oportunidade, ali em Long Island, no dia 6 de novembro de 1939, nós criamos o primeiro centro espírita, que naturalmente se vai transformar nos Estados Unidos, no que hoje é uma federação nacional. E tendo a sua sede em Nova York, a presidente vai estar conosco na próxima semana, a Jussara Cornicold. Então, eles realizam um trabalho muito grande, chamado Three States, New York, New Jersey e Connecticut. Então, a partir daquele trabalho com Paulo Scott, cuja vida se agiganta, o amigo que lá me levou, depois me trouxe, viemos para casa, traduziu ao inglês o livro Paulo Estevão. O Dr. Bertrand, notem que curioso, 30 anos depois, eu estava em Nova York e eu conversava com uma jovem de Minas Gerais, que tem um centro espírita em Nova York. E então eu contei essa história mais simplificada de Paulo Scott, do primeiro centro espírita, que naturalmente desapareceu, foi transformado. Hoje não existe nada que eu saiba em Long Island. E então ela disse que o Bertrand foi muito seu amigo e ajudou-a a criar o centro espírita, que tem o nome Ponto de Luz. É um ponto de luz na treva da ignorância, da grande urbe de New York, nos seus arredores. Então, todos nós temos as nossas marcas profundas dos nossos atos.
E o objetivo de trazer a história de Paulo Scott é para nos dar coragem, resignação. Eu me recordo que quando eu era muito jovem, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Então, eu estava certo dia sentado no quintal, porque estava muito aturdido com a mediunidade, meio atrapalhado, ainda não tinha lido as obras. Estava afirmando para poder distinguir a minha personalidade da personalidade dos espíritos, para eu saber quando era eu, meu ego, e quando era o self, quando era a presença espiritual. E eu estava sentado em uma cadeira na Rua Machado Monteiro, ali perto da invasão do Uruguai. E eu estava conversando comigo próprio, reflexionando. Era um lugar muito temerário, porque jogava o lixo da cidade, tinha um odor pútrido terrível. Quando, de repente, eu vi chegar um espírito com o pé envolto em tecido velho, assim amarrado, apoiado a uma bengala, o rosto também marcado. Ele veio naquele tempo, a minha ignorância sobre a lepra era terrível, porque em Feira de Santana havia um leproso. Mas a doença era tão cruel que a gente não pronunciava o nome, porque senão pegava. Bastava dizer o nome, pegava. Então havia um hábito, aquela doença, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Aí estava garantido. Ele estava fazendo a terapia preventiva. Pois bem, e então nós íamos andando, saíamos do passeio para não nos contaminarmos. Então isso ficou no meu inconsciente infanto-juvenil, e eu nunca pronunciava o nome, porque eu tinha pavor de lepra. E minha mãe, coitada, me incutia isso. Certo dia ela disse assim, meu filho, essa doença, não pronunciava o nome para não pegar, essa doença é tão cruel que um dia um apóstolo foi sentado numa pedra e Jesus disse, não sente aí, porque há 100 anos um leproso sentou aí. Essas coisas populares. O evangelho popular é muito bonito e minha mãe era técnica. Ela conhecia todas as lições do linguajar do dia a dia. Pois bem, então, quando eu vi chegar aquele espírito, eu digo assim, ai meu Deus, mais um obsessor. O espírito tentou sorrir, mas era um esgar. E disse, não obsessor, Divaldo, eu sou teu irmão. Eu digo, imagina os irmãos que eu tenho. A ignorância é uma coisa linda. Eu digo, meu irmão, de jeito nenhum. Os daqui da terra são tão simpáticos, a família é muito bonita. Imagine os do além. O espírito então sorriu e ficou defronte de mim e disse, eu fui leproso na terra. Eu digo, não me fale. Já me levantei para não pegar lepra. Me levantei e fiquei assim uns 2 metros de distância. O espírito sorriu e então, diante dos meus olhos, eu vi algo tão belo. Uma transmutação. Aqui na garganta, ele tinha tido um câncer. E então essa parte aqui foi sendo refeita diante dos meus olhos, como um tecido em ouro fino, aquela tecelagem. E onde havia deformidade, foi modificando e em breve estava uma verdadeira estátua que derramava luz. Eu ainda disse assim, meu irmão, ai, já mudei de atitude, é claro. E ele disse assim, meu nome é Jesus Gonçalves. Eu sou de Bauru, no estado de São Paulo. Era escritor, poeta, jornalista, quando contraí a hanseníase, na década de 1940. E então fui para o sanatório próximo de Sorocaba, Pirapitingui. Mais tarde eu fui lá conhecer. Era uma cidade de hanseníase, como nós tínhamos aqui também, onde hoje está sendo construída a rodoviária. Então, Divaldo, ali eu me depurei. O que você vê em luz foram as chagas da minha resignação. Mais tarde eu fiquei sabendo da vida dele,
Chico Xavier me contou cenas lindas, psicografou mensagens dele colossais. E ele, Jesus Gonçalves, estava carpindo as dores de haver sido o cardeal de Richelieu, o grande responsável por muitas misérias do governo da França, ao tempo de Catarina de Médicis. Ela era regente e ele era o seu conselheiro e governante. E é uma vida quase mitológica. As perversidades que ele cometeu contra os protestantes. A ilha, hoje, uma das mais belas da França, que quando a maré desce, é aquele morro maravilhoso, quando a maré sobe, é uma ilha. E então ele disse assim, pois é, Divaldo, como cardeal de Richelieu, e antes ele foi na história um vulto muito importante da elite bárbara, do voo da época de 410, que invadiu Roma. E então ele passou as várias reencarnações que culminaram nessa em que a lepra santificou dos males terríveis ocasionados no passado. E então ele me disse, você deve visitar o leprosário. Eu digo, nem pensar. O senhor não perca seu tempo. Ele disse, não estou perdendo. Você deve ir lá para não ir para lá. Eu digo, então eu vou lá. Na hora eu resolvi. E ele disse, hoje à noite eu levarei à nossa reunião uma amiga de São Paulo, que foi a minha benfeitora na terra. Nós tínhamos o centro, na rua Barão de Cotegipe, 224. Era um casarão de três janelas enorme. E então, naquela noite, estava uma senhora muito bonita, muito bem vestida, até além da elegância do nosso pequeno grupo, e ele pediu que eu dissesse. Eu então disse, hoje me apareceu um espírito, dizendo que chamasse Jesus Gonçalves, e que viria a senhora com sua irmã, e ele queria saudá-la e agradecer. Era uma senhora que trabalhou muito pela minha vida, Dona Zaira Pitt, que me levou a São Paulo pela primeira vez, em 31 de dezembro de 1951, quando eu proferi a primeira palestra na capital paulista. Então, quando ele falou que eu já havia sido do seu grupo, havia feito parte dos amigos de Richelieu, eu digo, mas está no meu karma, lepra? Perguntei como quem não quer nada. Será que está? Ele disse, não, vai ter lepra moral. Eu digo, pelo menos essa ninguém vê. E não. Quero dizer, tudo o que nos acontece tem um ontem. Nossas dores, nossa solidão, nossas ansiedades, recebamos-las como verdadeiras bênçãos. Não é a nossa primeira viagem no círculo carnal. Nós temos a lei da eternidade. Eu estive lendo há pouco, impressionadíssimo com os dados matemáticos do universo. De cada 28 mil anos, formar um ciclo em nossa nebulosa e ter início uma nova fase que Pietro Baldi chamava motus verticulosos. Então, cada 28 mil anos, o que é um dia? O que é uma existência? Daí, a velha anedota que eu já contei aqui, que o Espírito Humberto de Campos me contou, que uma alma chegou a Deus e disse, Senhor, eu não entendo da eternidade. Não posso entender, por exemplo, para o Senhor, 1 bilhão de anos, que tempo é? Deus disse, bem, um segundo. Ele disse, meu Deus. E 1 bilhão de dólares? Deus disse, 1 centavo. Aí a alma disse, Senhor, dá-me 1 centavo. E Deus respondeu, espera um segundo. Então, são dados que ultrapassam a nossa capacidade mental hoje, mas que amanhã nós vamos entender.
quando eu vejo a flora microbiana, a fauna que era ignorada até a chegada de Pasteur e dos luminares da ciência a partir do século XVIII, com as primeiras conquistas, quando me recordo do próprio Pasteur salvando milhões de vidas graças à descoberta do micróbio da raiva, porque a raiva tomava conta do mundo. Morria mais de 1 milhão de pessoas na Europa por ano, vitimadas pela raiva. E ele descobre o soro antirrábico, depois de descobrir aquela vida microbiológica ou microscópica. E hoje, através da visão dos infinitamente pequenos, como é tão fácil, mesmo para o diagnóstico. Eu me recordo dos cirurgiões de Paris. Eles não tocavam a manta, porque aqueles que tinham a capa mais suja é porque tinha mais cliente. Então, as amputações, botava a perninha assim no tonco e vinha com o machado. Aqueles de uma machadada só tiravam a perna. Quando surgem as experiências, quando se faz a primeira experiência a respeito da paralisia facial, quando se descobre que um homem tinha o raciocínio certo, falava tudo muito bem, mas não lograva verbalizar uma palavra, só dizia tan. Foi chamado Monsieur Le Tan. Durante 21 anos ele frequentou a Universidade de La Salpêtrière, até que um jovem médico, antropólogo, ao recebê-lo, ele estava com uma gangrena na perna. Para operá-lo da gangrena, o médico percebeu que era tarde, já havia passado para outra perna. E sabia que ia operá-lo, mas queria morrer. E assim aconteceu. No terceiro dia, Monsieur Le Tan desencarnou. E o médico ficou impressionado, porque ele tinha as cordas vocais perfeitas. Seu aparelho fônico era uma maravilha, mas ele não conseguia falar. Escrevia certo. Qualquer palavra que ele fosse dizer era tan. Então o médico teve uma ideia. Aonde é que a pessoa fala? Fez uma trepanação craniana para olhar o cérebro. Tirou a parte superior e ali a luz da lanterna, do lampião, ficou com o bisturi olhando um lado e o outro. Olhou o lado caloso, a separação. De repente, ele percebeu que num dos lobos havia uma ligeira despigmentação no lado esquerdo, que era diferente do lado direito. Ele, com o bisturi, entrou naquela despigmentação e, quando chegou ao ponto, era um tumor. Era um tumor cerebral responsável pela linguagem de Monsieur Le Tan. Então, no dia 18 de abril de 1861, ele declarou: a criatura humana fala da terceira circunvolução frontal esquerda, e eu darei 100 mil francos ouro a quem me desmentir. Até hoje, sabemos que nós temos esta área maravilhosa e que os nossos nervos refletem ao contrário. Um derrame no lado esquerdo ou no lado direito vai afetar o outro lado. Graças a essas bênçãos que a divindade tem dado, hoje, viver nesse período da medicina é perfeitamente consolador. Eu me lembro que, há poucos anos, eu havia lido dos especialistas, porque na minha terra só tinha um médico. Ele era médico de tudo. Era ginecologista, obstetra, era infantil, era tudo. Mas aí os Estados Unidos arranjaram as especialidades. E eu achei aquilo censurável. O médico deveria saber tudo. Afinal, o que é o corpo humano? Por exemplo, naquele artigo que eu li em Seleções do Reader's Digest, havia um especialista em mão direita, porque a mão direita é diferente da mão esquerda. Ele disse que vá lá.
E então, quando nós vamos vendo os especialistas, ultimamente com o meu problema, efeito da Covid, e hoje eu não tossi, viu? Nem uma vez. Tá? Nada como controle mental e boa terapia. E vou ainda voltar à voz primitiva. Muito bem. Então eu fico encantado com esses detalhes quase infinitos, que são mais da imaginação e da matemática do que do visual. As cirurgias por computação, as cirurgias através da televisão, robótica, mas me fascina e agradeço a Deus viver desse tempo. Já vivia em tempo horrível, que para poder ajeitar meu dedo cortava o braço, e agora não. Então nós vivemos uma época abençoada. Ter a doença, ter o problema, ok. Daí um notável cancerologista norte-americano, o Dr. Bernie Siegel, criou uma regra para quem é portador de câncer. Ele diz assim, se você, por acaso, tem algum câncer, você deve ter um código de 4 fés. A primeira fé no seu médico. Acreditar nele. A segunda fé da terapêutica. Acreditar nela. A terceira fé em você mesmo. A quarta fé, Deus existe. E Ele não espera nosso sofrimento. Daí manda as leis de aperfeiçoamento moral que resultam de benefício físico, emocional e social para nós. Veja que coisa maravilhosa. Então, a pessoa tem um câncer. E ele estabelece as estatísticas da reversão do câncer. É muito positiva, porque só se faz estatística de óbito. Não se faz estatística de cura, é raro. E hoje, com o avanço da ciência, determinados cânceres detidos no início podem ser perfeitamente curados totalmente. E eu conheço um número enorme de pacientes que se curaram. Daí, quando vier a dor, é a bênção que Deus oferece aos seus eleitos. E procuremos bem dizer e crer. Nós temos um médico, acreditemos nele. Há pessoas que têm um médico, 2, 3, 40 médicos. E se exibem. Eu já fui a tantos médicos e ninguém conseguiu nada. É porque não tem nada. É uma doença emocional. É o desejo de chamar a atenção. Entram aí muitos detalhes psicológicos. Eu tenho um amigo que, quando não está enfesado, ele não está feliz. Quando eu o encontro, que ele está assim, eu digo, hoje você está bem, na sua vista. Mas quando é outra coisa, eu digo, nossa, você hoje, estou carregado. Você precisa me dar um passe, e tal, e tal, e tal. Então, vamos fazer a campanha da saúde, da alegria de viver, do resgate. Resgatar nossos débitos com alegria. Quando eu era jovem, volto ao tema, o Espírito me disse, ele escreveu ontem meu intermédio, Marco Prisco, se alguém te agredir, dizem, que bom, me agrediu com palavras, quando poderia me esbofetear. Se alguém te esbofetear, agradece a Deus, porque poderia te matar. E se alguém te matar, agradece ainda a Deus, porque poderia ser tu o homicida. Isto é, a vítima está sempre na misericórdia de Deus. O que tem problema? Então oremos mais. Reservemos alguns minutos para pensar na beleza da vida, no lado lindo e majestoso da natureza, as bênçãos que as ciências, em geral, têm trazido para nós. E ao invés de maldizermos, somente vermos o lado negativo, façamos como manda o Evangelho do mal, o bom trabalhador tira o bem. Numa seara em que a terra é maldita, o bom trabalhador consegue a transformação. Para concluir, havia um homem que tinha um terreno numa área terrível,
E nesse terreno ele fez um pomar e um jardim. Até que um dia, um amigo que tinha alguma inveja, disse assim, que bom, hein? Deus lhe deu esse terreno e esse jardim. Ele disse, foi. Mas se não tivesse pago bom dinheiro da enxada e do músculo, eu não teria nenhuma flor, nenhuma fruta. Porque a terra, aparentemente, era ingrata. Mas a terra trabalhada, no deserto, os judeus colhem uvas, laranjas para suprir a Europa, com uma tecnologia aqui de Pernambuco. A tecnologia de umedecer a raiz pelo gotejamento junto da planta. Então, em pleno deserto de Negev, a vida. Que as nossas palavras alcancem alguém que tenha chegado desanimado, revoltado, porque nada dá certo. Ajude a dar certo. Acredite em você. Tenha fé em você. Saia dessa postura pessimista. Nada para mim fica bem. Ué, tanto fica bem que você está vivo até hoje. Se não ficasse bem, estaria prostrado no leito. E mesmo prostrado no leito, Madre Teresa de Calcutá disse a uma mulher paralítica, você chora porque não pode ajudar. Mas você pode pensar, com o dínamo do seu pensamento, ore a Deus por aqueles que têm a oportunidade de servir e não entregam a sua mente para o trabalho do bem. Vamos orar. Nosso divino amigo, agradecemos-te com emoção a mensagem de esperança, essa semente de luz que nos ajudaste a implantar nos corações. Que se entumeça, que cresça, que se transforme na planta bendita para que as flores perfumem o ar e os frutos alimentem a vida. Nós te agradecemos, Jesus, a presença desses guias espirituais, inclusive do Paulo Scott, ouvindo e reouvindo a sua própria história, do Bertrand e de todos os amigos da imortalidade que sempre estão conosco. Agradecendo a misericórdia de Deus, encerramos a nossa reunião com votos de muita paz para todos. Está encerrada a nossa sessão.